Monitorando o microtique através de gráficos. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala galera, eu me chamo Gabriel Rezende, sou especialista microtique aqui na HackOne. Tenho mais de 12 anos de experiência na área de infraestrutura, redes, TI e a maior parte desses anos trabalhando com microtique, galera. Porque microtique é vida. E hoje eu quero trazer para vocês uma ferramenta que a microtique nos entrega de monitoramento do equipamento da RB através de gráficos. Eu sei que existem várias ferramentas no mercado robustas, como Zabbix, como PRTG, como Nagios, como Cact, como o próprio Dedude da microtique e tantas outras que entregam monitoramento através de gráficos e outras dashboards muito mais poderosos do que essa que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas muitas vezes nós não temos uma infraestrutura para comportar um servidor desse, ou nós queremos ter um monitoramento ali do nosso equipamento mais simples, mas que entregue uma visão para nós, ajudando principalmente no troubleshooting da nossa rede, que é a resolução de problemas. E a microtique tem uma ferramenta de gráficos, de monitoramento que ela nos entrega, que ajuda demais. E é ela que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Mas antes de eu começar, bora lá, dá uma curtida nesse vídeo aí. Você sabe que é conteúdo da HackOne, você sabe que é conteúdo de qualidade. Então já dá uma curtida aí, comenta aí se você já utiliza essa ferramenta, ou até deixa ideias para nós aí de temas para a gente estar tratando nas próximas aulas e já compartilha com alguém que você sabe que também pode usar essa solução da microtique aí. Bora lá então? Bora! Deixa eu mostrar a tela para vocês aqui. Tá aqui a tela, o nosso Router OS, a nossa Router Board aberta aqui, Router OS na tela. Mas antes de começar a mostrar a ferramenta de Graphing, que é a ferramenta de gráficos da microtique, eu quero mostrar para vocês como eu faço em quase todas as aulas, que é onde a gente tem que buscar informações sobre qualquer opção, qualquer ferramenta, qualquer funcionalidade do Router OS, que é no site do fabricante. Beleza? Você tem dúvidas sobre alguma funcionalidade, alguma ferramenta? Nada melhor do que você ir no site de quem fez aquela ferramenta, no site do fabricante. E aqui no site do fabricante ele fala sobre Graphing, que é essa ferramenta que a gente vai tratar hoje. Ele traz todas as informações aqui detalhadas sobre o funcionamento dele, sobre como que configura. Então, se você tiver alguma dúvida depois desse vídeo e quiser ver aqui, eu tenho certeza que vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida. Mas caso você queira ver alguma coisa mais detalhada, aqui ele entrega tudo pra gente. Show? Como que a gente configura o nosso monitoramento através de gráficos, então? Para fazer isso, a gente vai aqui na opção Tools, Graphing. Beleza? Tools, Graphing. Ele vai trazer para a gente aqui algumas opções. Normalmente essa tela aqui ela vem vazia, ela não vem com essa opção aqui. Eu que configurei, tá? Para já deixar gerando um gráfico para a gente ter alguns dados aqui para me mostrar para vocês no vídeo. Mas como que eu fiz para adicionar essa opção? Eu vim aqui no botão mais, tá? Clica no botão mais ou clica o botão insert do teclado, por exemplo, cliquei o botão insert, ó. Ele já vai, como se eu tivesse clicado esse botão mais aqui. Ele vai me perguntar aqui nessa primeira aba, que é a aba de Interface Rules. Aba de Interface Rules, ou seja, regras de interface. Ele vai perguntar qual interface você quer gerar gráfico. Você quer gerar gráfico de todas as interfaces ou de alguma interface em específico? Se você quiser de algum específico, você escolhe. Eu vou deixar de todas. A low address ele está perguntando para a gente por qual IP você quer que eu permita enxergar os gráficos que vão ser gerados. É como se fosse aquele allow address do IP service, que aqui eu vou criar permissões de IPs que eu quero que acessem esse gráfico. Isso aqui é até uma boa prática, por quê? Porque normalmente a gente deixa isso aberto e para a pessoa conseguir acessar os gráficos do nosso equipamento, ele não precisa nem de login e senha, se ele for acessar pela web. Então, eu já vi vários equipamentos microtiques que estão com essa parte aberta. Então, a gente acessa a web lá. Quando a gente bate o IP do equipamento, dá lá o usuário e senha, mas tem a opção Graphs embaixo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando a gente clica, está lá aberto. A gente consegue ver todo o processamento do equipamento dele, CPU, disco, consegue ver o tráfego de rede, tráfego dos clientes, se for algum provedor, por exemplo, alguma empresa. Então é uma boa prática a gente sempre colocar
os IPs que a gente quer que acessem esses gráficos. Eu vou deixar tudo zero aqui para a gente conseguir acessar, mas se você for fazer isso em produção, coloque os IPs aqui. Aqui, então, ele está gerando o gráfico da nossa interface. Eu criei de novo, vou excluir essa, já tinha uma criada aqui. Ah, e essa opção Store on Disk, eu vou indicar para o meu equipamento que eu quero que ele armazene essas informações no disco, tá? Por que eu faço isso? Porque se essa opção não estiver marcada, caso eu reinicie meu equipamento, todas as informações que eu tenho de gráficos aqui serão perdidas, ele vai começar o gráfico do zero. Quando eu deixo marcado, então ele vai salvar essas informações no disco. A MikroTik, ela sempre recomenda para que caso você tenha um equipamento com pouca memória, pouco disco, você não armazene essas informações no disco. Mas é complicado e você tem que rever o seu cenário para ver se você consegue ou não. Porque se você não armazenar, se o seu equipamento reiniciar, você perde todas as informações aí. Beleza? Então aqui está configurado os nossos gráficos da nossa interface. Ele tem um Graphing Settings aqui, ó. Esse Graphing Settings, quando a gente clica nele, ele vai mostrar para a gente de quanto em quanto tempo que eu quero que ele armazene as informações no meu disco. Eu vou falar de 5 em 5 minutos. Você pode selecionar 24 horas ou de hora em hora. E de quanto em quanto tempo que eu quero que a página de gráficos atualize, gere uma nova visualização. Normalmente vem 5 minutos aqui, tá? É o padrão. Eu coloquei 1 minuto para a gente conseguir visualizar de uma forma mais rápida. Show! Então, essa é a nossa configuração de interfaces, gráficos de interface. Kiwi Rules, ele vai gerar gráficos de fila simples. Então, aqui, por exemplo, em Kiwis, eu tenho aqui um cliente aqui, criei um queue aqui, deixa eu ver se ele está gerando algum download ou upload. Tá tudo zerado, eu tô com essa... É uma outra router board que eu tô aqui. Eu vou deixar ela gerando um ping aqui, ó. Vou colocar aqui www.uol.com.br 1514, vou aumentar o tamanho de pacote ping, só para ele gerar um ping aqui para o UOL e gerar um consumo de banda aqui para a gente ver depois isso aí lá no gráfico, tá? Então, essa opção aqui, Kiwi Rules, ele vai gerar gráficos das minhas filas simples, dos meus queues. E aqui eu consigo configurar algumas opções nessa fila. Por exemplo, eu quero gerar gráfico de todas, eu deixo o all. Somente de alguma em específica, eu seleciono qual que eu quero gerar o gráfico. A low address, a mesma coisa do interface rules, quem que pode acessar esse IP? Store on disk, se ele vai armazenar essa informação no disco para não se perder quando reiniciar. E a low target, eu posso dizer para o meu equipamento que eu quero que o target dessa fila simples aqui, que no meu caso é o 10.0.0.2, tenha acesso a esse gráfico, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar um IP aqui que não existe, ó, um 2.2.2.2. Eu deixo a low target, eu estou falando, olha, esse equipamento meu que tem um IP dessa fila simples aqui, 10.0.0.2, pode acessar esse gráfico. Ah, para que eu posso usar isso, Gabriel? Talvez você tenha alguma RB que atenda alguns clientes, você quer liberar para esses clientes o consumo de banda deles. Então você tem a fila simples lá, o controle de banda de cada um deles, e você pode ali selecionar esse low target, passar o seu IP da web para eles. Quando eles acessarem a web e clicar lá em gráficos, vai aparecer apenas a fila simples com o IP dele, a única que ele tem permissão para acessar. E ele consegue ver o tráfego dele, de download, de upload, quanto que ele está consumindo. Você consegue entregar isso para o seu cliente, consegue entregar isso para alguma empresa que você atende aí. Show de bola? Aqui eu vou deixar tudo para o 0.0.0.0 para a gente ter acesso e mostrar lá na interface web daqui a pouquinho. Resource Roles, aqui ele está falando para a gente quem que vai ter acesso às informações de resource, de recursos da nossa router board, tá? Se vai armazenar em disco, a mesma função. Quando ele fala recurso, ele fala CPU, ele fala memória, ele fala disco. Show de bola? Essa opção aqui, Interface Graphs, ele já vai mostrar aqui para a gente no inbox o gráfico de consumo das nossas interfaces. Então, se eu clicar aqui, ele já mostra aqui para a gente, ó. Então, o gráfico diário, aqui já teve um consumo aqui de 88 megas agora há pouco, depois teve um consumo, ó, se eu vir com o mouse aqui em cima, 195 megas, e agora está um consumo bem baixo. Gráfico da semana, gráfico do mês, gráfico do ano, tá?
Então aqui dentro do nosso equipamento a gente já consegue um monitoramento através de gráficos das nossas interfaces, da interface 2 aqui, ó, que é a interface que está ligada lá no meu cliente. Então qual que é o consumo dele também, dia, semana, mês e ano. Como eu disse, esses gráficos são principalmente para troubleshoot. Poxa, eu quero ver quanto que está o consumo da minha RB aqui. Eu consigo, de uma forma simples, gerar um gráfico aqui. Então, lá nos Zabbix, você tem que instalar o servidor, tem que fazer toda a configuração, ele te entrega coisas muito mais robustas. Por exemplo, estou dando o exemplo dos Zabbix. Mas aqui, de uma forma bem simples, a gente consegue gerar gráficos e ter um acompanhamento de interface, de queue e de recurso. Ó, por exemplo, o queue aqui, ó. Então, a aba queue ele já vai trazer para mim aqui ao meu queue cliente. Qual que é o consumo dele do dia, qual que é o consumo da semana, do mês e do ano, em gráfico aqui já. E também Resource, ele vai trazer CPU, consumo de CPU do dia, lá, já chegou a bater 98%, deu uma estressada nela aqui agora há pouco. Semana, mês e ano. HD a mesma coisa, uso de disco. Então você pode acompanhar aqui dia, semana, mês e ano e também de memória. Dentro aqui do inbox, então você já tem essas informações. Vamos ver lá na web como que ele apresenta isso aí pra gente? Bora lá. Então na web eu vou entrar aqui com o IP do meu equipamento, 92.168.3.24 no caso ali, tá? Como eu disse, ó, como tá tudo zerado, perceba que eu nem vou entrar com o meu login e senha. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Eu nem vou entrar com o meu login e senha e vou clicar aqui em Graphs. Ele já vai abrir os gráficos para mim. Por isso que eu falei que é uma boa prática a linha Low Address, você sempre colocar os IPs dos equipamentos que você quer que acesse. Ah, vai ser só seu equipamento de gerência da rede ali, coloca o IP. Você tem uma rede de gerência, coloca a sua rede ali naquele Allow Address, tá? Então aqui ele vai entregar os gráficos para a gente. Por exemplo, gráfico de CPU. Eu acabei de ligar esse equipamento, então a gente não vai ter muitas informações de gráfico, mas aqui ele vai gerando para a gente esse gráfico, tá? Então aqui ele está gerando um gráfico diário de 5 minutos de média aqui. Então ele está gerando, por exemplo, que o máximo de CPU que essa RB usou nesse gráfico foi 98%. A média foi 19%. E o corrente de CPU está 0%. A gente consegue visualizar essa informação aqui no gráfico, tá? Ele mostra aqui também em cima, ó, qual foi o último update dessa informação. Então foi hoje às 6h30, tá? Gráfico semanal. 30 minutos de média aqui, mais ou menos 30 minutos que ele traz para a gente essa informação, de 30 em 30 minutos, tá? Ele traz essa informação, máximo de 98%, ele está com uma média de 98% e o corrente dele está 98%. Então está usando bastante aí CPU, se for olhar nesse gráfico semanal, beleza? Se a gente for falar do gráfico mensal, ele gera de 2 em 2 horas esse gráfico. Mesma coisa do 98%, então ele traz as semanas aqui, tudo mais. Gráfico anual traz também essas informações para a gente. Então a gente tem aqui toda uma informação de CPU do nosso equipamento, um gráfico aqui. E você vê como que foi simples e foi rápido a gente ter essa informação aqui à disposição. Memória, que consumo de memória. Ele traz aqui para a gente, ó, uma informação bacana. Qual que é o tamanho da memória do meu equipamento? 64 megas aqui no caso. É uma CHR que eu criei aqui no IVNG. Eu coloquei 64 megas. Então, qual que é o máximo de uso que teve? Qual que é a média de uso que está tendo? E qual que é o uso corrente? Mostra isso em gráfico aqui também. Gráfico semanal. Olha aqui, ele traz os dados para a gente. Bem bacana essa ferramenta que a Microtik nos traz. Nos ajuda aí no dia a dia. Gráfico mensal. De 2 em 2 horas ele gera esse gráfico. Gráfico anual aqui também, ele traz essa informação com os dados aqui embaixo. Se a gente for também em HD, ele vai trazer aqui para a gente, por exemplo, o total de espaço em disco que a gente tem disponível no nosso equipamento aqui. E ele vai trazer como que está o uso diário, como que está o uso semanal, como que está o uso mensal e como que está o uso anual. Show, galera? Então essa parte de cima são os gráficos de recursos que essa ferramenta nos traz aqui. Agora a gente vai visualizar aqui os gráficos de queues, de fila simples. Então eu tenho um cliente aqui, ó,
E é essa parte que você pode entregar para um cliente seu, para um usuário, para ele visualizar ali como é que está sendo o uso dele. Ele traz informações aqui, qual que é o IP desse cliente, o source address, para onde que está sendo consumido esse kill, então aqui para qualquer destino, qual que é o max limit que está ali configurado, eu configurei 1 mega, qual que é o limit at que está configurado, eu deixei ilimitado, qual que foi o último update. E ele traz então aqui para a gente os gráficos diário de uso, aqui máximo de entrada, máximo de saída, média, entrada e saída, e qual que está sendo o uso corrente. A gente consegue acompanhar aqui no gráfico. Gráfico semanal também, com máximo de entrada e saída, média e uso corrente. Gráfico mensal aqui também ele entrega para a gente os mesmos dados. E gráfico anual. Então isso daqui, além de você poder consultar, você consegue entregar aí para um cliente também ter essa consulta, essa visualização aí. Show de bola? E aqui por último ele entrega para a gente então os gráficos pelo WebFig aqui, pela nossa interface web. Ele entrega aqui para a gente os gráficos das interfaces. Então aqui interface 1, ele mostra o gráfico diário, máximo de entrada e saída, consigo ver, por exemplo, quanto que está consumindo uma interface de link ali, uma interface que está ligada num cliente, está ligada em um servidor. Qual que é a média disso, qual que é o uso corrente, gráfico semanal também, gráfico mensal e gráfico anual. Então ele entrega para a gente aqui, essa interface, por exemplo, está ligada em um cliente lá, eu consigo visualizar essas informações também em qualquer uma das interfaces. Show de bola? E aqui está Ether 1, Ether 2, Ether 3, porque é o nome que está configurado aqui. Ó. Deixa eu alterar uma aqui, vamos ver se vai dar tempo dele atualizar. Vou colocar aqui, ó, cliente 1. E vamos esperar ele atualizar ali no nosso WebFig. Ele vai alterar aqui o nome dessa interface para cliente 1 também. Uma utilização aqui dessa parte de gráficos. Por exemplo, eu tive um cliente há um tempo atrás, esses dias até, que ele, depois de uma alteração que eu fiz na rede dele, ele queria saber se melhorou ou piorou a qualidade da rede dele. Como é que ficou o tráfego depois daquela alteração que eu fiz? O que eu fiz? Eu habilitei a ferramenta de gráfico. Então eu tive o acompanhamento antes e depois da alteração eu tive o acompanhamento e pude ver ali, comparar as informações que teve depois para as informações que teve antes. E além de falar para o cliente que melhorou, eu consigo mostrar isso em gráfico para ele. O seu tráfego antes estava gargalado aqui em tanto, e a partir do momento que a gente teve essa mudança, a gente conseguiu mudar aqui esse gráfico, aumentar o consumo dele, tá? Então você consegue ir acompanhando os recursos, o tráfego do seu equipamento à medida que o tempo vai passando. Você consegue ir medindo isso aí e monitorando. E como eu disse, é uma ferramenta de troubleshooting também para você ver se está tendo um gargalo em sua rede, se o uso de CPU está alto, se o uso de memória está alto, que momento do dia que seu tráfego fica maior, que momento do dia que seu equipamento usa mais CPU. Você consegue acompanhar isso por essas ferramentas de gráfico. Você não precisa ficar o dia inteiro ali visualizando a sua CPU, sua memória, para ver se está acontecendo algum problema. Você tem a ferramenta de gráfico aqui que a MikroTik te entrega. Vamos atualizar aqui a página, veja que ele atualizou aqui. Então, ó, Ether 2 ele colocou o nome que eu coloquei lá no meu inbox. Então, se você alterar o nome da sua interface, alterar o nome do seu queue, alterar o nome da sua interface, alterar o nome do seu queue, ele altera o nome aqui também. E fica até mais fácil de você escolher aqui a função. O atalho para ele, você coloca o IP/greps, tá? Você pode fazer isso. Ou, se você acessar aqui também dentro do WebFig, vamos ver aqui, ó. Se você clicar nesses 3 pontinhos aqui no canto direito superior, tem a ferramenta greps aqui também. Se você tiver logado no seu WebFig, ele também traz aqui os gráficos para você, tá? Mas lembra que eu falei, nem precisa logar. Então é sempre bom você configurar o Allow Address lá para não ficar aberto para qualquer pessoa ter acesso aos seus gráficos aí, ao gráfico do seu equipamento. Show de bola, galera! É uma ferramenta que dá para a gente usar no dia a dia aí. Deixa um comentário para a gente se serviu para você esse vídeo, se você vai usar essa ferramenta, você vai testar ela no seu dia a dia aí e deixa um feedback para a gente aí, o que você está achando. Fechou? Tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima!